mandamento esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus diz a respeito. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a única autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Deus criou o mundo em 6 dias, de 24 horas, e no 7º dia descansou. Em cada dia executou uma parte de sua criação. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dele. Um dia para descanso e adoração. Um dia para servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem. Não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio. Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano, homem e mulher. A Bíblia é clara em afirmar em Êxodo capítulo 20, verso 10, que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica. Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é o memorial da criação e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado. Adão e Eva foram fiéis observadores do sábado. Moisés viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo e ensinava a observância do sábado nos seus dias. Mesmo antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele sabia que Deus reservara um mandamento sobre a guarda do sábado. Em Êxodo capítulo 16, verso 23, lemos: E isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E quando alguns desobedeceram, foram repreendidos por Deus com as seguintes palavras: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo, capítulo 16, verso 28. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, afirmou e declarou sobre o dia de adoração: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do quarto mandamento. Isaías capítulo 58, verso 13. Através do profeta Jeremias, Deus confirmou em seus dias a validade do sábado. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Jeremias, capítulo 17, verso 24. Ezequiel apresenta o sábado como sinal do Deus verdadeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel, versos 12 e 20. Por todo o Antigo Testamento, podemos observar a insistência dos profetas quanto à fidelidade ao quarto mandamento. Mas o que ensina o Novo Testamento quanto à observância do sábado? Lucas 23, verso 56, afirma que Jesus, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele também registra a experiência das mulheres que seguiam a Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo José, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, versos 54 e 55. Mesmo após a morte de Cristo, elas obedeceram ao quarto mandamento, pois Jesus não havia ensinado nada diferente. Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus. Atos capítulo 17, verso 2, diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mesmo onde não havia sinagoga, ele adorou a Deus no sábado. Atos, capítulo 16, verso 13. Quando em Corinto, Paulo, durante 1 ano e 6 meses, isto é, 78 sábados, não mudou seu dia de adoração, nem o costume de ir à igreja aos sábados. Atos, capítulo 18, versos 4 e 11. Em toda a Bíblia podemos ver a insistência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, a respeito do quarto mandamento. Ao povo de Deus cabia a responsabilidade de ensinar entre as nações o sábado como o verdadeiro dia de adoração, uma das exigências de Deus expressa nos 10 mandamentos. Após a volta de Jesus e o milênio, iremos morar na nova terra, desfrutando das bênçãos do dia de sábado por toda a eternidade. Jesus afirmou em João capítulo 14, verso 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago diz no capítulo 2, verso 10: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continue ouvindo a voz de Deus, usufruindo das bênçãos da criação e praticando a esse mandamento por amor a Jesus.
Olá, amigo, você está participando do curso Mensagens de Esperança, que é um curso bíblico com as verdades para o tempo do fim. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo de sofrimento e pecado, a Bíblia assim o diz. E esses são os temas revelados para você conhecer e para você aplicar na sua vida, para você estar preparado para os últimos dias. Nós estudamos no último estudo, Romildo, eu estou aqui com o Romildo, sobre a lei de Deus. Agora, tem um mandamento que ele fala que é o quarto mandamento, que ele diz o que, Romildo? O que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para guardar e santificar. Um mandamento que Deus pronuncia dizendo lembra-te, que parece que foi esquecido, né? Foi esquecido. E você pode perceber, amigo, que esse mandamento ele dá sentido à lei. Por que eu não vou matar? Por que eu não vou roubar? Por que eu não vou adulterar? Porque existe um Criador. Por isso que Deus fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado. Mas lembrar de onde? Lembrar lá da criação, né? O sábado ele não foi dado apenas para o judeu, ele foi dado para toda a raça humana. Ele vem da semana da criação no jardim do Éden, ok? Nós não viemos também de um acidente cósmico ou da evolução. Nós viemos da semana da criação. E o sábado, ele é uma verdade para esse tempo onde se prega o evolucionismo. É por isso que Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, ali há um clamor de Deus, a última mensagem de Deus a esse mundo caído, para o povo voltar novamente a adorar o Criador, que é uma repetição do quarto mandamento. Primeira pergunta, pastor, qual é? Quando foi dado o sábado? Então você vê lá em Gênesis capítulo 2 que foi na semana da criação. Quando Deus criou esse mundo, Ele deu um presente para que o homem nunca esquecesse do seu amor. Então Ele santificou, abençoou e descansou no sábado. Pergunta número 2. Por que Deus usou a expressão lembra-te no quarto mandamento? Interessante, pastor. Como o senhor acabou de mencionar, o sábado foi dado lá e o primeiro a guardar o sábado foi Deus. Então, antes dele pedir, ele fez. Depois Adão e Eva. Também e agora, quando Deus dá as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, lá na frente, para Moisés, o povo já tinha esquecido que o sábado era o dia de guarda. E Deus agora usa a expressão, lembra-te do dia do sábado. Em Marcos, pastor, capítulo 2, verso 1, 27 e 28, diz o seguinte, ó. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem também é Senhor do sábado. Deus fez o sábado pensando em quem, meus queridos? Em mim, em você. Muito bem. A pergunta número 3 é que dia Jesus guardou? Lucas capítulo 4, verso 16 diz que o costume de Jesus era ir na sinagoga no dia de sábado. Então, Jesus ele também guardou o sábado e era o seu costume. E se eu e você nós somos cristãos, nós temos que imitar a Jesus Cristo. Nós temos que fazer o que ele fazia. E ele ia na igreja no dia de sábado. Mas é interessante também que os apóstolos também guardavam esse dia, né? Exatamente. A Virgem Maria também guardou esse dia. A pergunta número 5 que dia guardava o apóstolo Paulo? Atos 13, verso 14 e verso 27. Que dia que ele guardava lá? O sábado, se lermos os textos mencionados aí na apostila que você está com ela, no sábado. Interessante que você vai ver ali sobre Jesus. Jesus ainda diz ali em Marcos, né? No Evangelho de João e nos demais evangelhos, que o sábado é o dia de guarda e você não vai encontrar um outro dia na Bíblia, a não ser o dia de sábado como dia de guarda. Interessante, Romildo, que Paulo, ele fabricava tendas, né? Mas no sábado, você lê lá em Atos 13, Atos 17, Atos 18, que ele santificava o dia de sábado. E não somente porque ele ia na sinagoga, porque quando ele estava também com os gentios, ele também observava esse dia, né? Então não era só porque ele era judeu ou porque queria pregar aos judeus. Muito bem. A pergunta número 6. Que dia será guardado na nova terra? Interessante, pastor, essa passagem de Isaías, no capítulo 66, o versinho 22 e 23, meus queridos, você está com a apostila na sua mão, lá diz que no céu nós vamos guardar o sábado. O sábado é um memorial da criação, não só para nós neste planeta, nesta terra, mas eternamente, eternamente. Muito bem, então se ele vai ser guardado na nova terra, por que não começar a guardar aqui e já desfrutar das bênçãos? Porque na verdade, Romildo, o sábado ele é uma bênção. Quando a gente descansa nesse dia, essa correria, né, o estresse de hoje, não tem tempo para a família, e o sábado ele vem ser uma bênção. Com e Deus certeza. Sabia disso. Agora, a 7ª pergunta, o 4º mandamento ele pode ser ignorado? O que diz a palavra de Deus, Romildo? De forma nenhuma. O 4º mandamento ele não pode ser ignorado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, verso 10 assim, ó:
Pois qualquer que guarda toda a lei, os 10 mandamentos, se quebrar um, quebrou todos os mandamentos, ou guarda os 10. Porque na conta de Deus, 10 menos 1 é nada. Em 1 João capítulo 2, versinho 4, ali diz assim, ó: todo aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, os 10 é mentiroso e nele não está a verdade. Em Apocalipse capítulo 22, como está na sua apostila, versinho 18 e 19, qualquer que acrescentar ou qualquer que diminuir vai sofrer as consequências. Aqueles que acrescentar, além do que a Bíblia ensina, como alguns acrescentaram o domingo como dia de guarda, outros dias, vai ser acrescentadas 7 pragas descritas em Apocalipse capítulo 16. Aqueles que tirar, vai ser tirada a sua parte da árvore da vida, lá do céu. Então, olha, siga a Bíblia, siga o plano de Deus para você. Deus te espera. Romildo, eu quero fazer um convite aos amigos a aceitarem toda a autoridade da palavra de Deus e também todos os mandamentos da palavra de Deus nesses últimos dias. Você também não quer aceitar o sábado, a Jesus, aos seus mandamentos e também desfrutar dessa bênção? Que Deus possa te abençoar e que você possa estar junto conosco pela graça de Cristo, guardando também o sábado na Nova Jerusalém. Amém. Até o nosso próximo encontro. Que bom que você veio hoje e volte no nosso próximo encontro. Até!